alguém puder me adiantar minha água. Pode pôr água aqui, tá, irmãos? Pode pôr aqui. Versículo 8. Verso 8. Atos 19, verso 8. Durante 3 meses, quantos meses? Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus, visto que alguns deles se mostravam empedernidos. Meu irmão, coloca para mim a King James, que é melhor, irmão. Coloca uma outra tradução aí. SRA e só Jesus. Vamos lá, King James. Põe o verso 8 para nós começar. E ele, entrando na sinagoga, falou ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-os acerca das coisas do reino de Deus. Mas quando alguns se endureceram e descreram ou duvidaram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. E isto continuou durante 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. E Deus fazia milagres especiais pela mão de Paulo, ou pelas mãos de Paulo, de modo que até os seus lenços e aventais se levavam aos enfermos, e as enfermidades se retiravam deles, e os espíritos malignos saíam. E os espíritos malignos, volta meu filho, me ajude. Saíam deles, muito bem, vai. Então alguns judeus, andarilhos, exorcistas, tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: enconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isto. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o homem que tinha o espírito maligno, saltando sobre eles, dominando-os, prevaleceu contra eles, de tal maneira que fugiram nus e feridos daquela casa. E isto foi conhecido por todos os judeus e gregos que também habitavam em Éfeso, e temor caiu sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era magnificado. Eu vou até o 20. E muitos dos que criam vieram confessando e expondo seus atos. Também muitos dos que usavam artes curiosas juntavam os seus livros e os trouxeram e os queimaram diante de todos os homens. E feita a conta do seu preço, chegaram a 50.000 peças de prata. Verso 20 eu encerro. Assim, poderosamente, a palavra de Deus crescia e prevalecia. E quem pode dizer amém? Repita comigo: pequenos ajustes, grandes resultados. Diga de novo: pequenos ajustes, grandes resultados. Agora diga para alguém perto de você: pequenos ajustes, vai ter grandes resultados. Amém, irmãos? O que acontece aqui? O que aconteceu aqui? Deus, Ele, no capítulo anterior, no capítulo 18,
Deus vai até Paulo, próximo dessa cidade, em Coríntio, e depois de Paulo conversar com um tal de Crispo, um governante da sinagoga, que creu, ele e a sua casa, e muitos, eu vou falar, mas não é para atacar ninguém, e muitos corintianos, ouvindo também creram e foram batizados. Depois você vai ler lá, a Bíblia diz que Deus vai à noite em Paulo numa visão e diz para Paulo: não temas, mas fale e não te cales, porque eu sou contigo e nenhum homem lançará a mão de ti para te ferir, porque tenho muitas pessoas nessa cidade. Paulo retorna a Antioquia, prega em Antioquia, e o seu destino é o sentido da cidade de Éfeso. E quando você lê o capítulo de número 19, Apolo, depois você pergunta para o Wesley se eu estou certo, porque ele é o nosso professor. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, ele passa pelas regiões superiores e chega em Éfeso. E encontra 12 discípulos. Quantos discípulos? 12 discípulos. E ele pergunta para esses discípulos: vocês receberam o Espírito Santo? Irmão, eles disseram: nós nem sequer ouvimos se há algum Espírito Santo. É isso mesmo, Naldo? 12 discípulos, eles nem sabiam quem era o Espírito Santo. E Paulo pergunta: em que sois batizados então? E ele disse: no batismo de João, no batismo do arrependimento. Paulo disse: certamente vocês são batizados no batismo do arrependimento, mas tem um outro batismo ainda, o batismo de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que esses 12, ouvindo, foram batizados em nome de Jesus. E tendo Paulo, impondo-lhe as suas mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles falavam em outras línguas e profetizavam. Eu posso liberar aqui, irmão? Nós estamos numa guerra aqui. Eu vou pedir para os meus intercessores intensificar a oração. Sabe o que Deus falou para mim, irmão? Que tem coisas ocultas que Deus vai revelar. Não, tem coisas ocultas que Deus vai revelar para nós aqui, irmão. Tem pessoas aqui no nosso meio que já frequentam o ambiente já há um tempo, irmão. Mas tem coisas escondidas, e Deus falou para mim que assim como Ele fez na igreja de Éfeso, Ele vai fazer na Peniel. Mas nós vamos ter uma experiência como nós nunca teve na nossa vida. Não, eu vou falar, irmão, porque Deus mandou eu dizer. Nós vamos ter uma experiência como nós nunca teve na nossa vida. Não, eu vou falar para você apertar o cinto, irmão. Porque Deus falou para mim esse dia, nessa manhã, nós vamos ter uma experiência com o Espírito Santo como nós nunca tivemos em... Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente ajustável.
O carioca deu glória, eu vou repetir. Deus não está procurando gente perfeita. Ele está procurando gente ajustável. Está difícil achar gente ajustável. Porque parece que quando você vai ajustar alguém, parece que você está cobrando perfeição. Não, meu irmão, é só ajuste. É só ajuste, irmão. Porque quem se ajusta ao Espírito, vive o que nunca viveu. Eu vou dizer de novo. O céu não responde a esforço carnal. Ele responde a alinhamento espiritual. Não, irmão, eu escrevi um monte de coisa aqui. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Por que eu estou dizendo isso? Eu vou procurar aqui uma coisa que eu escrevi, irmão, que eu preciso dizer isso para a igreja hoje. Eu preciso dizer isso para a nossa igreja hoje. Irmão, presta atenção aqui no que eu vou te dizer. Tem gente achando que precisa de uma grande mudança, mas Deus está mandando eu dizer, não é mudança grande, é ajuste certo. Quem é do tempo do carro do ponto aqui? Carro carburado aqui, quem é do tempo? O Júnior trabalha na Honda, é dessa, lembra do Júnior? Não é? Você é desse tempo, quando a moto era carburada, tinha que pôr no ponto. Sabe o que Deus falou para mim, irmão? Que Ele vai colocar algumas coisas no ponto, irmão. Ô, irmão, eu estou cheio dele hoje aqui, irmão. Escuta aqui, irmão. Um leme pequeno muda a direção de um navio inteiro. Uma chave pequena liga um motor gigante. Um ajuste no espírito muda destinos eternos. E hoje Deus vai mexer em detalhes que vão destravar resultados gigantes. Paulo chega em Éfeso e começa a pregar. Só que o que me chama a atenção, meu irmão Thomas, é que Deus não falou para ele ir para a sinagoga. Deus não falou isso para ele. Mas como é de costume, era de costume, onde ele foi? Eu vou para a sinagoga, que é costume. O que ele fez? Ele entra na sinagoga. Capítulo 19, versículo 8. E ele entrando na sinagoga. Irmão, olha aqui para mim. Deixa eu falar uma coisa para você. Ele entra na sinagoga. E o interessante, irmão, que Deus falou nada para ele entrar na sinagoga. Deixa eu falar uma coisa aqui, irmão. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o sistema velho não cabe no novo de Deus. Eu vou falar para o lado de cá. O sistema velho não cabe no novo de Deus. Você está aqui, meu irmão? A sinagoga para Paulo era o tempo comum, era o tempo velho. Era o algo velho. Olha aqui para mim, meu irmão. Deixa eu liberar essa palavra para você. Paulo começou na sinagoga, mas Deus mostrou para Paulo que não era mais na sinagoga. Já está me dando calor, irmão. O problema, Ney, não era a mensagem, era o ambiente que não suportava o novo de Deus. Eu vou falar aqui para você entender, meu irmão. Deus vai tirar você de alguns ambientes velhos. Deus vai tirar você de alguns ambientes velhos. Você está aqui, meu irmão? Sabe por quê, irmão? Porque o que Ele está liberando sobre a tua vida é novo. E vinho novo não cabe em odre velho. Não cabe em coisa velha. Cutuca alguém e diga para alguém: esquece o velho. Esquece o velho, irmão. Esquece o velho. Não, eu preciso dizer para alguém aqui: esquece o velho. Esquece o velho. Eu vou dizer para alguém aqui: esquece o velho.
Tem gente querendo, mas daquele jeito era legal, mas nós estávamos acostumados daquele jeito. E Deus está mandando eu dizer para alguém: esquece o velho, eu vou fazer tudo. Por quê, irmão? Porque o sistema velho não cabe o novo de Deus. Está aqui, irmão? Quem é da roupa costurada? Da roupa. Vamos cerzir a roupa. Não vamos dar uma cerzidinha na roupa. Não, meu irmão. Deus está mandando dizer para alguém: acabou, o velho acabou. Você está pronto aí, meu irmão? Aperta o cinto, porque está chegando novo. Eu tô dizendo que está chegando novo. Estou chegando que vai destravar tua mente, meu irmão. Vai destravar tua mente. Vai destravar. Mas eu estou acostumado assim. Paulo também estava acostumado. E Deus falou: ei, Paulo, não é mais na sinagoga. Eu vou criar um ambiente novo. Porque o que eu tenho é novo. Ei, tem coisa que não flui porque você ainda está preso em estruturas antigas. Eu vou falar de novo. Tem coisa que não está fluindo porque você está preso nas coisas antigas. Mas faz 20 anos que eu faço isso. Sempre foi assim. E Deus está mandando dizer para você: enquanto você tentar com o velho, eu não posso liberar o novo. Mas eu estou vendo uma torneira hoje aqui. E a torneira está escrito: novo, novo, novo. Quem pega? Quem pega? Quem pega? Quem pega? Pega! Por que, pastor Iramar? Presta atenção. Presta atenção aqui, Tiago. Deixa eu falar uma coisa aqui. Paulo estava no lugar certo por um tempo, mas não era o lugar definitivo. Deu calor para tirar? Não era o lugar definitivo. Eu estava com o Naldo numa reunião. Preparem, Peniel. Eu estava com o Naldo numa reunião com um vereador. Eu só estou ouvindo a conversa. E um para lá e eu e o Naldo aqui. Só aqui, ó. Daqui a pouco o vereador fala assim: nós conseguimos uma lei municipal que cabe em tudo quanto é lugar. E eu aqui, ó. Que lei? Que a igreja agora tem direito de fazer evento religioso na escola. O que eu quero fazer, meu irmão, não vai caber aqui, mas vai caber ali. Escuta aqui, irmão, deixa eu te falar, isso é testemunho. Um dia eu estava na Tapioca Café, eu ia falar tabacaria. Eu estava aqui na Tapioca Café, é uma tapiocaria aqui. Delícia, irmão, tapioca da Edna aqui. E eu estou lá comendo, irmão. E aí chegou o professor, chegou um monte de gente. Eu estou lá sentado. E a Edna, mas sem filtro. Esse aqui é meu pastor, ele que orou por mim. E aí todo mundo. E eu vi que uma mulher fez bico doce para mim. Tudo bem? Tudo bem. Aí começamos a conversar. E ela conversando, eu falei assim: moça, deixa eu perguntar uma coisa. Como que eu faço para me acessar a diretora? Que eu gostaria de fazer um evento com meus jovens aí na escola. Uma coisa é trabalho social, outra coisa é trabalho religioso. Nós não aceitamos nada disso. Eu engoli. Só que agora é lei. Eu vou lá. Agora é lei. Agora ninguém vai falar da minha religião. Agora é lei, Daniel. Nós vamos chegar lá com o pé na porta. Dá licença. Aniversário da igreja. 20 anos. Eu vou. Dá licença. É lei. Ai, você não está pegando não, irmão?
Eu vim aqui cheio de Deus para dizer para você, ei, eu vim aqui cheio de Deus para dizer que quem não discerne o tempo perde o mover. Você está aqui, meu irmão? Você está aqui, igreja? Eu estou tão inteligente que eu tenho até duas coisas para olhar aqui. Quem não entende, irmão, quem não discerne o tempo, perde o mover. Tem lugar que já foi de Deus, mas não é mais. Tem ciclo que já cumpriu o propósito. O novo não cabe em ambientes endurecidos. Está chegando um tempo novo. Cutuca alguém e diga para ele, deixa Deus tratar do jeito dele. Olha o que diz o versículo, estou no versículo 8 ainda. E falando ousadamente durante 3 meses, discutindo e persuadindo-o acerca das coisas do reino de Deus. Verso 9, pega essa. Mas quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, vírgula, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. Peraí, irmão, vou explicar para você. O que estava acontecendo aqui? Paulo vai para a sinagoga. Quem está na sinagoga? Só os judeus. E Paulo, irmão, não foi chamado para pregar para judeu. Paulo é apóstolo dos, repita comigo, gentil. Irmão, olha aqui. Ele já estava no lugar errado, pegando para a pessoa errada. Posso falar, irmão? Tem discussão que não vale mais a pena você ficar. Não, eu vou falar, irmão. Tem gente que está em discussão aleatória, está discutindo. Irmão, já era, não discute mais não. Deixa eu falar. É melhor ter paz do que ter razão. Deixa pra lá. Você pegou aí, irmão? Você pegou aí, irmão? Para de discutir, para de tentar convencer todo mundo. Nem todo mundo vai entender o que Deus está fazendo em você. Ontem alguém me abraçou na igreja do apóstolo Domingo e falou assim: rapaz, toda vez que eu te vejo eu não entendo o que Deus faz. Eu estou com essa palavra gritando. Eu não vai entender mesmo. E ó, irmão, não espere o Wi-Fi abaixar não, irmão. Porque de repente hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui no Prudente, mas de repente amanhã eu estou dentro da USP. Ah, você não pegou, irmão? Você não pegou? Eu vou liberar para a tua vida porque você merece. Quem discute perde tempo. Quem obedece avança. Vamos avançar. Ó, o que Paulo viu? A Bíblia diz que ele estava disputando e persuadindo acerca do reino. Mas chegou um ponto que não adiantava mais insistir. A Bíblia diz que ele se retirou dele. Irmão, sai fora da discussão, é ajuste também. Sai fora da discussão também, ajuste. Vou ficar discutindo pra quê, meu irmão? Cadê os casados? Casados, diga amém. Olha aqui pra mim. Fala de discutir. Eu vou falar pros homens, cadê os homens dessa igreja? Você nunca vai ganhar na discussão dela. Ela já nasceu com 400 mil palavras mais que você. Olha o Juliano ali. Gritou, é verdade, saiu da alma. É melhor ter paz. Tá bom, você tem razão, já era. Vai dar uma volta no quarteirão. Vai
vai discutir por causa de cliente. Deus tem um melhor para você. Ô filho, olha aqui. Vai discutir com pai e com mãe para quê? Deixa ele falar, vai orar. Deus vai te dar uma direção. E lá na frente ele vai falar: filho, você merece uma roupa, um tênis melhor, porque você estava... Eu nunca vi, né, irmão? Pai nunca está errado. A Aninha balançando a cabeça ali. Mãe nunca está errado. Você já viu isso, irmão? Nunca está errado. Que mãe aqui errou? Nenhuma. Dona Sônia teve a cara de pau de falar para mim que nunca me bateu. Quase que eu disse para ela: uma vez a senhora me bateu, o resto foi tentativa de homicídio. Cutuca alguém aí. Diga para ele: a perseguição vai te levar para outro nível. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Por que eu estou falando que você tem que parar de discutir e começar a discernir? Porque nem toda resistência é para ser enfrentada. Algumas são para te mover, irmão. Oh, lembra quando Jesus falou: sacode o pó e sai andando? Paulo aqui, ele decidiu sair. Por quê? Porque quem insiste no lugar errado trava o propósito. Sai do lugar errado, meu irmão. Sai da sinagoga. A sinagoga não é o teu lugar. O teu lugar é outro. Está lá. E está lá. E está lá. E está, não sei porque eu vou falar, mas eu vou falar. E está insistindo. E já deve 1 mês. E já deve 3 meses. E já deve 1 ano. Já veio ordem de despejo. Já veio não sei o que. Sai de lá. Sai, porque Deus tem um novo para você. Sai. Por que eu estou dizendo isso? Versículo de número 9. Quando alguns se endureceram e descreram, falando mal do caminho diante da multidão, ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de um certo tirano. Eles começaram a falar mal do caminho perante a multidão, irmão. Sabe o que aconteceu aqui, Ney? Ele começou a perseguir, eles começaram a perseguir Paulo. Perseguir. Ô, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, igreja. Está difícil lidar com os crentes atual. Ninguém suporta a perseguição, irmão. Tudo é o diabo. Não, meu irmão, tem perseguição que é Deus que está permitindo. Você está aqui, irmão? Tem coisa que é Deus que está permitindo. Sabe por quê, irmão? Porque Deus quer levar você num lugar melhor. Não, eu vou falar. Ei, a oposição revelou que o nível tinha mudado. Posso falar? Olha aqui para mim. Tem coisas que é que Deus está. E aí ele precisa pôr alguém no caminho para falar: então já que você não quer, eu vou pôr alguém. Vou pôr os opositores. E aí começa aquela, sabe, a perseguição. Sabe aquele negócio que você não espera? Ah, você não é crente. Você já ouviu isso? Mas tem que ser crente. Você já ouviu isso? Mas você, irmão, perseguição. Sabe aquelas coisas que você nunca esperou que acontecer, começa a acontecer com você? Perseguição. Você está aqui, né? Você está aqui? Mas você está mesmo? Então eu vou dizer para você que a oposição revela que o nível vai mudar. A Bíblia diz que levantou uma resistência contra Paulo. O que Paulo teve que fazer? Sair da sinagoga e ir para uma escola de um certo tirano. Sabe o que era aqui, irmão? Depois você vê lá no original. Pergunta para o Wesley.
pro Naldo, esse povo que lê Bíblia mais do que eu. Mas aqui era um teatro, era uma escola, era um teatro, era um lugar mais amplo. Eu vou liberar. Tem lugar maior para você. Você pegou? Eu vou liberar, irmão. Tem lugar mais amplo para você. Eu vou falar. Tem gente que fez sociedade que Deus não falou nada. Vai começar a ter perseguição. Mas não é o diabo não. É porque Deus falou que é você e ele, não é você e mais um. É você e ele, não é você e mais um. Deus não falou nada. Mas é meu amigo, mas é minha amiga, né? Miga, né? É miga nada. Deus manda dizer para você: eu falei que era eu e você, não é você mais ninguém. Eu vou permitir uma perseguição. Você vai ouvir falar mal, você vai ouvir coisas, você vai ver coisas que você não quer, mas é que eu vou te levar pro andar de cima. Tem alguém preparado aqui para subir? Meu Deus. Escuta aqui. O inferno não reage ao que é comum. Ele só reage ao que ameaça o reino das trevas. Escute bem. A perseguição é o anúncio de um crescimento. Então a resistência não parou Paulo. Ela reposicionou Paulo. Ele saiu da sinagoga Marcos Filipe e foi para outro lugar. Porque o que parecia oposição era a direção de Deus. Escute aqui, irmão. Escute aqui, presta atenção. Tem portas fechando não porque deu errado, mas porque Deus está te empurrando para um nível maior. Eu vou repetir. Tem portas fechando não porque deu errado, mas porque Deus está te empurrando para algo maior. Alguém recebe isso aqui? Pelo amor de Deus. Olha o que diz o versículo. Olha o que diz o versículo. Versículo 9. Ele retirou-se deles e separou os discípulos, disputando diariamente na escola de certo tirano. Escute aqui, meu irmão. Deus muda a estrutura para liberar um avivamento sobre nós. Escute aqui, irmão. Ele estava numa sinagoga e estava só tendo confusão. Sabe aquelas picuinhas que não dá mais para nós vivermos? Sabe aquelas coisinhas que não dá mais? Sabe aquelas coisas que, irmão, nós precisamos avançar. Não, eu estou dizendo, irmão, porque Deus falou para mim que o negócio dele não é só 200 pessoas, é uma geografia inteira que Deus quer alcançar. Mas olha aqui para mim, irmão, uma nova estrutura é uma nova estratégia. A Bíblia diz que ele passou a ensinar na escola de um tirano. Agora não é mais uma sinagoga, era um novo modelo. Escute bem, Deus mudou o formato para liberar um novo resultado. Eu vou liberar isso na tua empresa, eu vou liberar isso na tua casa, eu vou liberar isso nos teus negócios, eu vou liberar isso na tua estrutura familiar. Vai começar a acontecer uma coisa nova lá, e não é o diabo não, é Deus que está mudando o formato para liberar um resultado novo. Quem recebe, levanta a mão direita. Novo lugar, novo método, nova forma de alcançar o novo resultado. Se você insistir no modo antigo, vai travar o mover novo. Pequenos ajustes da estratégia liberam grandes colheitas. Existe algo novo que Deus quer liberar. Eu estou profetizando casa nova aqui. Eu estou profetizando negócio, aleluia, amplo aqui. Eu estou profetizando uma linguagem nova dentro da sua relação. Escute, irmão. A Bíblia diz
todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra. Olha o nível. Uma mudança de ambiente gerou um impacto regional. Só foi uma mudança de ambiente muda todo o impacto regional. Quem já mudou de casa e o negócio ficou diferente? Eu não vou nem falar de casa. Quem já mudou um móvel e a casa parece que é outra? Eu posso liberar sobre a tua vida, meu irmão? Tá chegando um móveis novo lá. Não, eu tô liberando, tá chegando coisa nova lá. E não é coisa usada não, é coisa nova lá. É coisa nova. Pode ligar para o marceneiro, vir dar orçamento, que vai ser tudo planejado. Tudo planejado. Eu estou liberando, é tudo. Porque quando há alinhamento, o sobrenatural se torna rotina. Eu vou repetir de novo. Olha o que o texto diz. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Não eram milagres comuns, eram extraordinários. De sorte que até os lenços e aventais de Paulo, que Paulo enviava, curava os enfermos. Isso aqui, sabe o que é isso? É nível alto. O sobrenatural não vem do esforço, vem do alinhamento. Sabe por que não vai fazer um encontro aqui dentro, irmão? Sabe por quê, Naldo? Porque Deus falou para mim, não é uma estratégia antiga, é algo novo. O que nós mais ouvíamos é que o encontro lá, quantas vezes eu ouvi disso, de pessoa que falava, eu queria morar no sítio, o Ney é louco para comprar um sítio para isso. Eu queria comprar um sítio para ficar sentindo isso aqui, para ficar aqui, para ficar sentindo. Sabe o que Deus falou para mim? Ei, a unção de lá agora vai ficar aqui. Ah, você não pegou não, né, irmão? Sabe por que vai ter encontro com Deus aqui dentro? Porque não vai ter como você dizer, eu não posso, para mim não dá, para mim não tem como eu ir, vai ser aqui, a unção vai ficar aqui, o poder vai ficar aqui, a libertação vai ser aqui, a restauração vai ser aqui, o mover vai ficar aqui, e vai impactar muita vida. Diga para alguém, está preparado para o milagre? Não, diga para alguém, não é qualquer milagre. É algo extraordinário. Por que eu estou dizendo isso? Porque Deus falou para mim hoje, que existe uma unção diferente para esse tempo. Eu vou ler com você o versículo 11. E Deus fazia milagres especiais pelas mãos de Paulo. Não eram milagres comuns, eram extraordinários. Existe uma unção disponível hoje, que a igreja ainda não acessou totalmente. Eu acabo. O culto do domingo foi... A unção está dobrada aqui. O culto do domingo foi bom. O poder está dobrado aqui hoje. O culto do domingo, eu não estava aqui domingo, não tem problema. Há uma unção extraordinária aqui dentro hoje, aqui dentro. Deus falou que é hoje, que alguma coisa extraordinária vai acontecer. Meu horário está indo embora. Meu horário está indo embora. Mas o que precisa? Essa unção, ela exige algumas coisas. Primeiro, ajuste. Segundo, sensibilidade. Terceiro, alinhamento. E qual que é o resultado disso? Pessoas confessando seus erros. Quebra de práticas erradas. Lá teve livros sendo queimados. E a palavra de Deus crescia
poderosamente. Mas era poderosamente. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Que o falso não sobrevive onde o verdadeiro se manifesta. Eu vou repetir. O falso não sobrevive, Flávia, onde o verdadeiro se manifesta. Olha aqui o que está escrito no versículo 13. Então alguns judeus andarilhos exorcistas tentavam invocar sobre os que tinham espíritos malignos o nome do Senhor Jesus, dizendo: enconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E eram 7 filhos de Seva, um judeu e principal dos sacerdotes, os que faziam isso. Verso 15. E o espírito maligno respondeu e disse: eu conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? Olha aqui, irmão. Os filhos de Seva tentaram imitar a Paulo. E qual foi o resultado? O espírito maligno respondeu. Eles foram envergonhados. Por quê? Unção não se copia, unção se vive. Pode falar o que quiser, mas nós não copia ninguém. Nós não copia ninguém. O que tem aqui é real. O que tem aqui é real. Nós não vai imitar ninguém. O que tem aqui é real. Eu vou dizer de novo, irmão, eu vou dizer de novo. Deus está levantando uma igreja com autoridade, não uma igreja que fica imitando os outros. Nós não precisamos ficar pegando estratégia dos outros. Existe uma unção que está liberada sobre esta casa. Acabei. Por que eu estou dizendo isso? Porque ajuste gera santidade e transformação. Muitos dos que tinham crido vinham confessando, queimavam os livros. Não é só milagre, é transformação de vida. Por quê? Porque onde Deus se move, o pecado não se sustenta, Paulo. Porque nós não imitamos ninguém. Nós precisamos ficar imitando os outros. Não precisa não, irmão. Não precisa esconder quem nós somos isso aqui mesmo. Uma igreja muito louca por Jesus, nós somos doidos por Jesus. Eu não sei explicar para você, é uma loucura, irmão. Ei, essa mulher só fala isso o dia inteiro. Acaba de dar uns beijos, depois que dá os beijos, nossa, eu sonho que a igreja, meu Deus. Loucura, irmão. Loucura, vou na casa de crente, irmão. Ouço lá um problema, daqui a pouco nós está falando de Jesus. É loucura. Eu vou no consultório da doutora, daqui a pouco nós estamos reunidos, eu estou falando de Jesus para ela. A doutora estava fazendo no meu dente. Está doendo, pastor? Não. Dá 2 minutos, ela para com o negócio. Filha, Jesus é bom demais. Esse dia a doutora Joana falou para mim assim: pastor, o senhor faz alguma outra coisa na vida? Eu falei: filha, eu não sei fazer mais nada. Ela, dá para ver, né, pastor? Eu falei: filha, não dá, não sei fazer mais nada. Quem me dera poder arrancar dente de alguns. Eu deixo para elas. Deixo para elas. Não sei fazer mais nada, irmão. E não vem me dar que eu não quero. De vez em quando eu vou com o Ney em algum lugar, com o seu Mazinho, estou na torre. Não, eu quero é pregar. O seu Mazinho me largou esse dia lá em Taubaté, 8 horas da noite, eu estava pregando na igreja dos outros. Porque eu não sei fazer outra coisa. E de verdade, meu irmão, aqui na igreja da promessa do dinheiro não, nós amamos Jesus. Nós somos apaixonados por Ele. Não tem outro amor. Nós é apaixonado por Jesus, irmão. E se você vir aqui amanhã, nós continuamos apaixonados. E se você vir aqui depois de amanhã, nós continuamos apaixonados. E se você vir depois de amanhã, a paixão continua. E se você vir sexta-feira aqui, a paixão continua. Domingo, na Páscoa, você vai ver como nós é apaixonado por Ele. Nós somos apaixonados.
somos ajustados. Aí a minha pergunta é: vai ser original ou vai ficar imitando os outros? Eu vou repetir. Vai vir na original ou vai ficar imitando os outros? Olha o que os filhos de Seva fez. 7 filhos. Eu te conjuro, por Jesus a quem Paulo prega, que saia dele, irmão. O diabo conhece você mais do que você mais imagina. Não estou endemonizando não, meu irmão, mas eu preciso ser real nesta noite. É ajuste, porque tem glória liberada sobre esse ambiente. Eu vou dizer de novo para terminar a minha parte. É ajuste, porque tem glória liberada sobre esse ambiente. Você pode ficar de pé um pouquinho? Quando você se alinha, Deus libera o incomum. Então numa reunião dessa, o comum tem que sair daqui. Eu vou dizer de novo. Numa reunião dessa, o comum tem que sair daqui de perto. Você está disposto, irmão? O que vocês vão cantar aí? Já está no jeito? Então vai, Ney. Antes deles começar a cantar, eu quero que você ouve isso. E depois nós vamos orar. Deus não está mudando tudo. Ele está ajustando você. O lugar que você insiste pode ser o lugar que Deus já saiu. Eu vou repetir. O lugar que você insiste pode ser o lugar que Deus já saiu. A resistência que você enfrenta é o anúncio do seu próximo nível. O sobrenatural começa onde o controle termina. Quem se ajusta ao Espírito vai viver o extraordinário. Alguém pega isso? Alguém pega isso? De olhos fechados. Repita comigo assim: Senhor, eu me ajusto ao teu Espírito. Senhor, que nesta noite o Espírito Santo me faça discernir o tempo, me dê coragem para sair do velho e entrar no novo, me dê sensibilidade espiritual e ativa sobre mim o sobrenatural, porque hoje, diga hoje, Deus está alinhando o meu destino, hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui. Diga comigo: Pai, tira de mim as estruturas antigas, me dê discernimento espiritual e me alinha ao teu Espírito, me leva a viver. Diga de novo: me leva a viver milagres extraordinários como nunca eu vivi antes, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu tomo posse do novo de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu entendo que eu não preciso de grandes mudanças externas, mas de ajuste interno. Diga, irmão, interno, guiado
pelo teu Espírito. Alinha-me, Senhor, com o teu propósito. Quebra toda estrutura antiga e me leva ao extraordinário desse tempo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Alguém diz amém, alguém diz amém. Aplaude Jesus quem crê.